Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena. E eu assisti um documentário na Netflix que, se você ainda não conferiu, eu acho que vale muito a pena, que é um documentário chamado De Tirar o Fôlego. De perder o fôlego? De tirar o fôlego. The Deepest Breath. Que é um documentário dirigido pela Laura McGann e que gira em torno da comunidade de mergulho em profundidade sem qualquer tipo de equipamento. Pessoas que têm, o esporte que elas praticam é mergulhar o mais profundo possível no mar aberto e para bater recordes não só de profundidade, mas muitas vezes de tempo de permanência sob a água sem respirar. E especificamente se concentrando numa mergulhadora italiana chamada Alessia Zecchini, que se torna, desde criança, ela demonstra um fascínio pelo esporte e ela passa a vida obcecada em bater todos os recordes possíveis do esporte, tanto em mar aberto quanto em piscinas e etc. E o filme acompanha a trajetória dessa italiana, Alessia Zecchini, ao mesmo tempo em que vai contar paralelamente a história do Stephen Keenan, que é um cara que ele é um irlandês que demorou muito tempo para descobrir o que queria fazer na vida, viajou pelo mundo para conhecer o mundo, mas sem saber exatamente para que lado ele ia guiar a sua vida. E aí ele descobre também o esporte, e primeiro como atleta, e depois ele prefere se concentrar em se tornar um salva-vidas especializado em preservar, em cuidar dos atletas durante as competições. Que envolve uma série de preparações e de riscos pessoais, porque eles têm que mergulhar, o salva-vidas tem que mergulhar também até uma certa profundidade, para ficar esperando quando o outro estiver voltando, quando o atleta estiver voltando, porque se ele tiver alguma dificuldade, ele ajuda a pessoa a sair da água. Primeiro que a fotografia do filme é uma fotografia sensacional. Eu ia falar que é uma fotografia de tirar o fôlego. É uma fotografia de tirar o fôlego. É uma fotografia belíssima. A fotografia submarina, mostrando os atletas no seu mergulho, nos seus mergulhos, principalmente dependendo de onde eles estão. Tem um que chama Blue Hole, que fica na Grécia, se eu não me engano, que tem um arco subaquático, um arco de pedra de um recife subaquático, uma coisa lindíssima, e que o filme explora e mostra e leva o espectador a sentir por que aquelas pessoas elas são encantadas por aquilo, por aquele universo que a gente só vai ver, nós, pessoas comuns que não conseguem prender o fôlego durante 5, 6, 10 minutos, não conseguem, nunca vamos ver aquilo a não ser mergulhando com tanque. Que também precisa de, enfim. Aliás, aí que eu tenho que fazer um parêntese. O documentário ele é muito didático no que diz respeito às regras das competições, aos riscos que os atletas correm, como, por exemplo, de ter o pulmão esmagado por causa da profundidade, de não conseguir respirar, o perigo dos blackouts, de desmaiar sob a água, perder a consciência, e antes de que a pessoa comece a aspirar água, essa é uma das funções de salva-vida, não só levar a pessoa para cima, mas tampar as vias aéreas, porque ela desmaiou, então para ela não respirar água e afogar, eles tampam as vias aéreas e levam. Então o filme é didático em relação a muitas coisas, mas tem um ponto-chave no filme que o filme simplesmente não explica. E eu vou aproveitar esse vídeo para explicar para quantos, quem for ver já saber disso, porque eu acho que é uma dúvida que vai surgir. Porque me surgiu e eu tive que pesquisar, porque o filme não responde. Que por que os salva-vidas não podem usar tanque de oxigênio? Por que eles também têm que fazer mergulho sem qualquer tipo de equipamento? Porque assistindo ao filme você pensa, é um risco desnecessário. Por que isso? O filme devia ter explicado, porque inclusive é importante para incidentes que o filme vai cobrir. E o fato é que há dois motivos. Primeiro, que com o tanque, a mobilidade do salva-vidas ficaria reduzida. E ele precisa ser ágil, se a pessoa tiver um blackout, para sair com ela da água. O segundo, igualmente importante, é que a pessoa com o tanque de oxigênio, ela não pode simplesmente ir direto, ela tem que ir parando aos poucos para ter, vamos dizer assim, repressurização, porque o pulmão dela está cheio de ar sob pressão do tanque de oxigênio. Ao passo que a pessoa que mergulha sem qualquer tipo de equipamento, ela pode ir direto. Então, seria um risco para a vida do salva-vidas se ele usasse tanque de oxigênio. E segundo, que é um risco grande de se, por exemplo, se levar, que é outra questão que eu acho que o filme não responde, que eu acho importante, você pensa, porque se ficasse com o tanque, se a pessoa afogar, você dá o respirador para ela usar o oxigênio do tanque, que também seria um risco, porque
a pessoa, o mergulhador sem equipamento, quando está muito profundo, o pulmão ele encolhe a ficar do tamanho de um punho. E se a pessoa respirar, né, absorver o oxigênio, inspirar aquele oxigênio que está pressurizado e esquecer, por exemplo, de expirar, ela pode ter uma ruptura no pulmão. Então, quer dizer, existem vários motivos para que os salva-vidas também não possam usar tanque. Eu acho isso importante e o filme, infelizmente, não. Enfim, é uma falha que eu acho que o filme tem. Não é a única. O filme, como eu falei, ele se desenvolve em duas linhas narrativas, acompanhando a Alessia e o Stephen, até que eventualmente eles se aproximam, se conhecem, se tornam amigos, possivelmente até se envolvem romanticamente. O filme não deixa muito claro se há um envolvimento romântico mesmo, se é só uma ficada entre os dois, ou uma amizade muito profunda. Mas é interessante isso que o filme faz, desenvolvendo a trajetória dos dois até eles se encontrarem nas competições, e ele passa a ser importante para as competições dela. Isso é legal. Esse desenvolvimento, a montagem, a estrutura que o filme encontra, é uma estrutura que eu acho eficiente. Mas há uma coisa que me incomoda profundamente no filme, porque desde o começo, isso não é spoiler, porque desde o começo fica claro, alguma coisa aconteceu, alguma coisa ruim, porque a gente vê entrevistas com várias pessoas, amigos, pais, né, dos dois, companheiros de esporte, enfim, com um monte de gente, mas não vê entrevistas com os dois, a não ser entrevistas que eles deram, que a gente vê claramente que é uma entrevista que foi dada no passado, para um podcast aqui, para uma televisão ali e tal. Então a gente não vê. E segundo, que muitas as pessoas se referem aos dois com verbos sempre no passado. Então a gente sabe que alguma coisa boa não aconteceu com um, com o outro ou com os dois. E o filme faz suspense com isso. Até chegar, eu não vou dar spoiler, mas só de falar em spoiler para um documentário, nesse aspecto específico, será que um deles morre ou não morre, ou acontece alguma coisa? Eu já acho problemático. O filme deveria estar acima disso. Mas aí quando chega no terceiro ato, o filme revela o que aconteceu com um, com o outro, e você vê claramente que o objetivo do filme é que o espectador sinta, vamos dizer, ou choque por um, ou alívio de ver o outro aparecer de repente. E eu acho isso feio. Eu acho isso pouco ético, eu acho isso um pouco desumano, sabe? Usar algo, um incidente trágico, para criar um suspense. E o filme, você vê claramente que o filme faz isso assim, propositalmente e usa muito isso para poder manipular o espectador. E isso para mim é muito problemático. Sem falar que o filme não precisava, porque ele já é um filme naturalmente que inspira suspense, porque cada mergulho daquele é um risco de vida. Né? E a gente vê em vários momentos imagens de arquivos de atletas que acabam tendo blackout debaixo da água, e quando eles são levados para a superfície para serem reanimados, você vê os olhos sem foco, abertos, assim, dá um incômodo, porque você vê assim, não tem ninguém ali naquele momento. Enfim, isso já cria suspense, já cria choque, de maneira orgânica. Então o filme usar um outro recurso, eu acho, enfim, me incomodou. Dito isso, é um filme que ele desenvolve bem os dois personagens centrais, desenvolve bem a relação, a ligação entre os dois, apresenta o espectador a um esporte e demonstra, deixa claro o risco que aquele esporte exige, mas ao mesmo tempo a beleza que aquele esporte tem. Então faz muitas coisas muito bem o filme. Mas quando faz alguma coisa errada também eu acho que faz bem grave. Mas no geral eu gostei bastante desse documentário chamado De Tirar o Fôlego, que está disponível na Netflix. É isso. Grande abraço, bons filmes.